Oi, aqui é a Nani Lili e hoje eu vou contar para vocês como foi o meu ano como au pair aqui na Alemanha. Existe esse programa au pair que é concedido também para brasileiros, mas que só é possível fazer um ano de au pair, então foi assim que eu cheguei aqui na Alemanha. Eu iniciei o meu programa com 24 anos, faltando poucos meses para eu completar 25. A maioria das pessoas que participam desse programa são mulheres, mas também é aberto para homens. Agora falando sobre o meu ano como au pair, eu fiz esse meu ano como au pair na cidade de Frankfurt. Para quem viveu a vida toda em São Paulo como eu achava uma cidade tranquila. Ao mesmo tempo, eu tinha todas as facilidades de uma cidade grande. Se comparado, por exemplo, com São Paulo, você não tem aquela sensação de medo o tempo todo. Você tem um baixo nível de criminalidade. Frankfurt é uma cidade que também tem uma grande concentração de estrangeiros. Tem gente de tudo quanto é canto. É uma cidade que eu me senti muito bem, fiz muitos amigos em Frankfurt, conheci muita gente. Então assim, como au pair você recebe uma mesada de 260 euros. E mesmo com essa mesada de 260 euros, que é pouco, né, uma renda que é pouco dinheiro para quem mora na Alemanha, para quem mora em Frankfurt, eu ainda conseguia fazer muita coisa com essa grana. Cheguei a viajar, só para vocês terem uma ideia, nas minhas férias, no meu ano de au pair, eu fiz uma viagem para o Marrocos com duas amigas. Fiquei lá uns 4 ou 5 dias e mesmo estando com dinheiro contado, eu pude me divertir. É claro que no meu primeiro ano, com apenas 260 euros de mesada, eu não podia me dar o luxo de tantas coisas. Um dos pontos talvez mais negativos do meu ano de au pair foi que eu fiquei com uma família que era uma família em que o pai é alemão e a mãe ela é canadense, mas ela é de Quebec, que é uma região, uma província do Canadá, onde a língua materna é o francês. Então as crianças elas falavam francês e alemão. E como eu falo francês, desde o início a minha comunicação com a mãe e com as crianças foi em francês. Eu só falava com o pai o necessário, porque para mim era muito difícil falar alemão. Então esse também foi um outro ponto negativo para mim, que eu vim para cá e no meu primeiro ano como au pair, o meu francês melhorou muito, porque eu falava todos os dias com as crianças em francês, com a mãe das crianças em francês. Os meus amigos alemães conversavam comigo em francês, porque a maioria que eu conheci falavam francês. Meus amigos africanos falavam comigo em francês e eu tinha uma outra parte, grande parte dos meus amigos que eram portugueses e alguns brasileiros. Então eu basicamente passava a semana toda, passei esse meu primeiro ano inteiro falando em francês e português. Então quando chegou ao final desse ano, meu francês estava top e o meu alemão estava péssimo para uma pessoa que já estava aqui há um ano. Mas ao mesmo tempo, se eu tivesse que voltar atrás, eu não teria voltado atrás, porque eu me dei muito bem com a família. O meu primeiro ano como au pair foi muito incrível. Eu posso dizer que os primeiros meses foram bem difíceis. Bateu saudade da família, bateu dúvidas, sabe? Quando você ainda não sabe onde você tá, quando você não entende nada o que dizem ao seu redor, quando você não tem amigos, quando tudo é novo. E quando eu cheguei na primavera, depois de alguns meses veio o inverno e foi o meu primeiro inverno. Geralmente o seu primeiro inverno aqui na Alemanha vai ser muito difícil, porque eu odeio frio e é frio pra caramba. Eu não estava pronta para esse frio, assim, tipo, eu não tinha noção do que era uma roupa adequada para o inverno daqui. Bom, agora falando sobre a minha rotina como au pair, eu cuidava de duas crianças, que era a Alice e o Jeremy. A Alice, ela na época, quando eu cheguei, tinha 9 meses, era uma bebê, e o Jeremy tinha 3 anos. O pai trabalhava o dia inteiro fora, e a mãe, ela era autônoma. Então, boa parte do meu ano como au pair, a minha rotina era, eu acordava por volta das 7 horas, 7h15, eu tinha que dar café da manhã para as crianças e vestir elas. Porque eu ia levar o Jeremy para a escolinha e a Alice ia estar comigo. Então no começo para mim foi muito difícil ter duas crianças para cuidar, assim, para
estar de olho, sendo que uma eu tinha dentro do carrinho de bebê e a outra sempre estando de olho nela, sabe? Eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa, que eles não me obedecessem. No começo, quando eu cheguei, meu francês não era tão bom, sabe? Eu me perdia às vezes nas palavras, às vezes eu falava alguma coisa pra ele, ele não entendia, ele falava assim, o quê? O que você tá falando? Sabe, ele não me entendia, às vezes eu trocava as palavras e eu ficava nervosa, eu tentava explicar pra ele, tinha que mostrar as coisas. Acabou que ele me ensinou muito a falar francês, porque o menino fala perfeitamente francês e alemão. Então eu aprendi muita coisa com ele. E aí eu deixava ele na escolinha pela manhã e ficava com a Alicia. E com a Alicia eu sempre tinha que fazer alguma atividade, porque como a mãe queria ter a casa para ela, porque ela trabalhava em casa, então nesses dias que ela trabalhava em casa, ela não queria que eu voltasse para casa com a Alicia. O legal de Frankfurt é que tinha muitas atividades para fazer com as crianças e atividades para todas as estações do ano, sabe? Tinha as atividades que eu podia fazer com as crianças na primavera, que eu podia fazer no verão e que eu podia fazer no inverno. Então o que eu achava mais legal de Frankfurt era que no inverno eu tinha onde me esconder do frio quando eu não podia voltar para casa. Então tinha um determinado dia da semana que eu podia ir para ela para um determinado lugar e era tipo uma casa assim onde tinham vários brinquedos e as crianças podiam brincar. E as mães ficavam no sofá, ou ficavam interagindo com suas crianças, então eu ia pra lá com a Alicia. E era tipo um lugar assim, tinha uma cozinha, e você podia pedir um café, um latte macchiato, um cappuccino, comer um bretzel, aqueles pães assim, tipo aquelas roscas assim. Então era muito sussa, sabe? Porque era muito fácil brincar com ela, tá ali, acabava conhecendo algumas pessoas, outras mães e tal. E podia estar ali com ela no quintinho brincando e depois voltava para casa, que a mãe queria que eu estivesse em casa por volta do 12:30, porque depois eu tinha o meu curso à tarde. Então por volta do meio-dia eu estava em casa, à 1 da tarde, se não me engano, eu tinha começado o meu curso 1h15. Acontecia que às vezes esses lugares ficavam fechados. E o frio, para você que nunca viveu o frio de verdade, o frio queima. Então eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu, que eu tentei ir nesse lugar para ir brincar com a Alice, esse lugar estava fechado. E aí eu nem lembro por que estava fechado, tinha uma placa lá na frente falando que esse dia eles estariam fechados. E aqui as crianças, as pessoas, elas sabem se vestir para o inverno, elas têm roupas apropriadas para o inverno. Então era o caso da Alice. A Alice era inverno, mas ela estava super quentinha, toda com roupa de inverno. Só que no meu primeiro inverno eu não tinha roupas apropriadas, luvas apropriadas, sabe? Tipo sapato, meia. Então, principalmente nas extremidades do corpo, como as mãos e os pés, e no rosto, eu sentia muito frio, mas muito frio mesmo. Eu lembro que eu tive várias queimaduras assim de inverno na ponta do nariz, nos lábios, assim, ao redor da boca. Os dedos, os meus pés parecia que ficavam congelados, assim, mesmo depois eu indo para um lugar quente, eu tinha aquela sensação do pé ainda frio, congelado e doía. Então, essas vezes que isso aconteceu, no inverno não ter um lugar para abrigado para criança, esses foram os momentos mais difíceis que eu passei no inverno, porque era muito frio, e nesse meu ano como au pair eu tentei ser o mais independente da família possível, sabe? O mais independente possível. Então, isso acabou, às vezes, me atrapalhando, porque tinha coisas que se eu tivesse falado para eles que eu tinha aquele problema, eles poderiam ter me ajudado a encontrar uma solução para mim, entende? Mas eu tinha tanto medo de ficar recebendo favores deles e depois de alguma forma me sentir que eu estava devendo e por isso acabar fazendo mais tarefas na casa ou trabalhando horas que eu não deveria trabalhar, porque o au pair faz 30 horas. E eu já deixei bem claro já que eu ia fazer 30 horas por semana e quais eram as atividades na casa que eu estava disposta a fazer e quais é que eu não estava disposta a fazer. Então, eu já tinha as atividades que eu tinha que fazer. Eu tinha que tirar o lixo, quando a mesa estivesse suja, eu tinha que limpar a mesa, eu tinha que colocar toda a tralha dentro da máquina de lavar louça, depois retirar e guardar nos seus lugares.
O chão sempre limpo, mas eu nunca precisava limpar o chão assim, tipo passar pano no chão, eu só precisava varrer o chão. Então essa era uma tarefa que eu tinha, varrer o chão. Eu precisava varrer o chão das áreas em comum da casa, como por exemplo a sala e a cozinha. Eu não precisava fazer isso nos quartos, por exemplo, só no meu. Limpar banheiro, também não tinha que limpar banheiro. Ela só pedia que eu deixasse o banheiro que eu usava o mais limpo possível, porque eles tinham uma diarista. Então, quando ela me falou que eles tinham uma pessoa que vinha uma vez por semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para limpar a casa, para fazer a faxina, então que a minha principal obrigação era as crianças, eu já fiquei mais tranquila. E deixar as coisas organizadas, deixar o quarto das crianças arrumado. Depois de alguns meses, ela pediu para que eu lavasse a roupa das crianças, mas tinha máquina de lavar e secador, então era só pôr tudo na máquina e depois tudo na secadora. Cozinhar para as crianças, o que era muito fácil, porque praticamente tudo que ela comprava para as crianças eram coisas assim, tipo semi-prontas, sabe? Fazer um macarrão para as crianças. Geralmente as coisas que eu fazia para as crianças eram meio que colocava no forno para esquentar e estava pronto. Uma dica que eu tenho para você que quer ser au pair é desde o começo, enquanto você ainda está no Brasil entrevistando e sendo entrevistada por famílias, você já colocar os pingos nos is. Algumas coisas que eu me arrependo era de não ter contado para eles, algumas coisas que talvez eu precisava, como, sabe, pedir dicas de onde eu podia comprar roupa de inverno mais em conta. Provavelmente ela teria alguma coisa no armário que ela poderia me emprestar ou me dar, porque no meu primeiro inverno eu passei muito frio. E eu não conhecia tantas pessoas assim, eu tinha mais, para contar mesmo, eu tinha mais a família. Mas eu tinha tanto medo de ficar devendo favores e depois ficar me sentindo obrigada a pagar esses favores trabalhando mais, fazendo mais horas ou fazendo mais atividades em casa, que sempre que ela me perguntava se eu precisava de alguma coisa, ou se estava tudo bem, eu falava, não, tá tudo ótimo, tudo perfeito, eu preciso de nada. E além disso, eu não me sentia à vontade de fazer as refeições com a família, e eu tinha vergonha de comer na frente da família. Então, digamos assim, eu passei fome, foi uma grande burrada isso que eu fiz, porque eles já esperam que você faça as refeições com a família e tudo. Ela fazia tudo contado, sabe? Quando ela cozinhava, o suficiente para ela, para as crianças e para o marido. Se eu estivesse lá, então ela contava comigo e já fazia uma quantidade para mim, mas se eu não tivesse, não. Então eu que era responsável por fazer algo para que eu comesse. E como eu chegava depois que eles já tinham comido, eu ficava com vergonha de pegar e ir lá de novo na cozinha e cozinhar alguma coisa, preparar alguma coisa pra mim, sabe? Porque a cozinha era aberta, de frente assim pra sala, e eles estavam no sofá assistindo qualquer coisa, depois eu lá mexendo nas panelas, mexendo no fogão, ligando o forno, ligando não sei o que. Então eu ficava com muita vergonha, porque era um momento assim, íntimo deles ali, assistindo as coisas. Então eu acabei emagrecendo muito nos meus primeiros meses por causa disso, porque eu ia pro mercado e só comprava, sabe, iogurte e salgadinhos e bolacha, e comia praticamente escondida no meu quarto, não comia com a família, não comia direito. Eu tinha muita vergonha de ir na frente deles, abrir a geladeira e pegar qualquer coisa para comer. Então, esse foi um erro que eu fiz, e eu sei que outras au pairs também já passaram por isso, então quem passou por isso sabe do que eu tô falando. Não é a sua casa, por mais que eles falem pra você que querem que você se sinta em casa, que você é parte da família, não é bem assim. E assim, sinceramente, eu não queria fazer parte da família, sabe? Porque pra mim isso não existia. Na minha cabeça, eu não quero ser parte da família, por mais que eles falassem que era isso que eles queriam, eu fiquei pensando assim, não, esse negócio de eu fazer parte da família não vai dar certo, eu quero ser au pair. Já nos primeiros meses, acho que com 3 meses, isso ficou bem claro, que eu era uma pessoa que trabalhava para a família e que eu não queria e nem esperava ser tratada como um membro da família, mas como alguém que está ali para trabalhar com a família. É claro que o meu trabalho com as crianças não era um trabalho automático, eu não era nenhum robô. Eu, de fato, amei as crianças. Eu levo no meu coração o Jeremy e a Alicia até hoje. Eu nunca vou esquecer esses dois. A gente viveu muitas aventuras, muitos momentos engraçados. Foi com a Alicia que eu vi a primeira vez neve, que a gente brincou a primeira vez na neve. Tive uma boa relação com a família, eu acho que isso é muito importante. Isso me abriu portas de
várias maneiras aqui. De certa forma foi graças à família que eu consegui ficar aqui no segundo e no terceiro ano, porque com eles eu tinha um trabalho, podia trabalhar, tinha uma remuneração. No meu segundo ano eu tinha conseguido alugar um apartamento com algumas amigas, e com o trabalho que eu tinha na casa deles eu conseguia pagar o meu aluguel e minhas contas. Então isso só foi possível porque no meu primeiro ano como au pair eu tive uma extrema boa relação com eles, e eles não quiseram abrir mão de uma pessoa que eles tinham muita confiança e que eles sabiam que as crianças deles gostavam muito. Até recebi como presente de casamento essa fotinho aqui, que eu sempre tenho aqui em casa, com eles dois. E, sem dúvida, um dos melhores anos da minha vida. Um ano de muita descoberta, um ano de muitas coisas boas. Claro, tudo tem o seu lado ruim, tem o seu lado negativo, e essas coisas ruins aconteceram. Mas as coisas boas que aconteceram foram muito maiores e superaram as coisas ruins, sabe? Superou a saudade, superou o frio, superou alguns desgostos e alguns momentos de desconforto. Então, foi um ano assim inesquecível. E assim, você vai conhecer pessoas que foram au pair, que não tiveram um ano assim tão maravilhoso como eu tive, o que é uma pena. Mas desde o começo eu tomei todos os cuidados possíveis. Eu vim e cheguei me mostrando uma mulher adulta que sabia o que quer e que ninguém ia passar para trás. Então eu acho que a atitude conta muito e faz muita diferença. Bom, gente, eu já contei muita coisa para vocês, não vai dar para continuar esse vídeo. Eu posso continuar fazendo vídeos falando um pouco mais sobre a minha vida de au pair, dicas para au pair. Se vocês quiserem esses vídeos, eu vou deixar comentários aqui abaixo desse vídeo. Dá um like nesse vídeo para saber que agradou vocês. Então é isso, eu fico por aqui. Um beijo. Tchau. Ok. On va apprendre à parler en portugais? Oui. Ok. Meu nome é Alicia.